Hoje trago-vos um vídeo muito especial. É um vídeo que eu já queria trazer para o canal já há bastante tempo e eu não quero aproveitar a má fase do Cruzeiro para falar sobre Mano Menezes. Portanto, é um vídeo que já está programado há bastante tempo, mas só hoje é que consegui fazê-lo e vou colocar no canal Joga Simples. Já leram o título do vídeo e eu vou-vos explicar a forma de como Mano Menezes consegue colocar o Cruzeiro dentro de campo. Eu vou falar dos princípios e comportamentos sobre o modelo de jogo de Mano Menezes. No passado já fiz um vídeo idêntico no que diz respeito ao treinador Jorge Jesus, treinador do Sporting aqui em Portugal, e hoje aproveito para fazer um vídeo e explicar a todos os cruzeirenses a forma de como o Mano Menezes coloca o Cruzeiro a jogar. Vai depender também da estratégia que ele usa para os jogos e parece-me que essa estratégia não diferencia do tipo de adversário que o Cruzeiro defronta. É sempre a mesma estratégia de descer um pouco as linhas, esperar pelo adversário e depois sair no contra-ataque, mas eu quero vos mostrar desde a primeira fase de construção até às rotinas ofensivas da equipa do Cruzeiro, equipa de Mano Menezes. Ao sinónimo do vídeo anterior que eu fiz sobre Jorge Jesus, trago aqui a minha prancheta, ou seja, é um quadro técnico que eu uso também para as minhas equipas. Eu espero que vocês consigam ver muito bem o quadro. E o Cruzeiro não é azul, mas tive a preocupação de colocar o vermelho. Porquê? Porque vê-se melhor o vermelho sobre o verde do que o azul sobre o verde. Portanto, trouxe aqui esta minha prancheta para vos explicar minimamente como é que o Cruzeiro joga dentro de campo e para vocês também perceberem um pouco sobre a forma que Mano Menezes quer que o Cruzeiro jogue domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, sempre que o Cruzeiro tem jogos disponíveis. Vai começar o Brasileirão e aproveito neste momento para vos explicar um pouco do Cruzeiro. Eu vou tentar olhar para a câmera, olhar para a prancheta e tentar exemplificar, porque não é fácil eu estar aqui a demonstrar para vocês como o Cruzeiro joga em cima desta prancheta. E então é assim, o Cruzeiro, a equipa de Mano Menezes, como vocês sabem, usa uma estrutura tática e essa estrutura parte de um princípio ligado ao modelo de jogo. E essa estrutura tática vocês podem ver que temos 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, uma linha de 3 meias e depois o centroavante, o homem mais avançado da equipa do Cruzeiro. Portanto, é uma estrutura tática baseada no 4-2, 2 volantes, 3-1, 3 meias e 1 avançado. Esta é a estrutura tática de Mano Menezes e não acho que ele vá mudar, porque eu acho que ele tem um pouco a teimosia do técnico que tem que provar aquilo que ele sonha para esta equipa e só à base da teimosia é que depois vai tentar provar ou não. Muitos técnicos são demitidos porque têm uma ideia muito fixa, há outros técnicos que vão se adaptando consoante o elenco que têm à disposição. E então vamos começar com a primeira fase de construção. Vocês vejam que quando há um tiro de meta, um pontapé de baliza ou quando o goleiro agarra a bola para colocar a bola em jogo, o que é que acontece? Acontece que os laterais do Cruzeiro vão subir, vão dar largura ao jogo do Cruzeiro. O que é que acontece? Os centrais abrem um pouco para receber a bola, a linha de 3 está mais subida porque o adversário também desce a última linha defensiva e o que é que acontece? Os 2 volantes andam sempre na basculação do jogo. Se a bola estiver, isto vai servir de bola, se a bola estiver no lado direito,
o que é que acontece? Os dois volantes vão bascular sempre no sentido da bola. Neste caso, vamos imaginar Henrique, que joga na posição de volante mais à direita, vai fazer a basculação e depois o outro volante vai bascular para o centro do terreno. Se a bola vier para o lado contrário, depois o volante vai bascular no sentido da bola e o outro volante também vai fazer a basculação para o meio do terreno. O que é que acontece? Acontece que quando o adversário pressiona muito alto o Cruzeiro, o que é que acontece? O primeiro volante, os centrais abrem e quando os centrais têm bola, um dos volantes, é quase sempre Henrique, vai descer e faz uma linha de 3 na linha defensiva. Henrique faz a linha de 3 juntamente com os dois zagueiros e os laterais estão sempre muito bem abertos. A bola, quando chegar a um corredor, o que é que acontece? Este volante sai da posição, este central fecha, mas o lateral fica sempre aberto, porque eu acho que Mano Menezes pensa que um jogo com uma estrutura de dois volantes depois faz muito facilmente a cobertura ao lateral. Hipoteticamente, se o lateral for batido, o que acontece é este volante que vai fazer a cobertura. Se não chegar a tempo, é o central do lado da bola que vai ao portador da bola, porque neste caso, vamos imaginar, o lado esquerdo, Diogo Barbosa está batido, o central chega a tempo e depois o volante vai para a linha defensiva. E aqui já estou a falar um pouco sem bola. O que acontece? Os centrais abrem e então os dois volantes imaginem, a posse de bola. Portanto, passamos da primeira fase para início da segunda fase, quando a bola chega a meio campo. E o que é que acontece aqui? Acontece que os meias vão jogar dentro, para quê? Para soltar o corredor, tanto para o lateral direito como para o lateral esquerdo, dando a profundidade. E depois há duas rotinas. A primeira rotina é o lateral, eu vou dar o exemplo do lado esquerdo, que vai ser exatamente igual ao lado direito, os comportamentos são iguais. E quando um dos volantes tem a bola, o que é que acontece do lado esquerdo? Acontece que este meia, vamos imaginar Tiago Neves, que está a jogar na esquerda, Tiago Neves joga dentro, atenção que quando a bola está aqui, a linha defensiva do adversário está mais recuada, linha de 3, e quando a bola está num volante, o que é que acontece? Tiago Neves joga no corredor mais interior, para quê? Para a subida de Diogo Barbosa. Em outras situações, quando o lateral não consegue dar profundidade, o que é que acontece? O lateral dá uma pequena largura e é depois Tiago Neves, e estou a dar um exemplo de Tiago Neves, é este que depois vai dar a largura ao corredor. E facilmente a bola, quando chega a Diogo Barbosa, tem sempre aqui uma linha de passe, que neste caso pode ser Tiago Neves. O que é que acontece ao meio do meio, neste caso a Arrascaeta, desce para vir buscar jogo. E o Cruzeiro tem sempre uma linha de passe, duas linhas de passe e tem o volante atrasado que faz a terceira linha de passe. Há bastantes soluções para depois o Cruzeiro passar da segunda fase para a terceira fase e finalização. O que é que acontece no Cruzeiro? E esta grande mobilidade, que eu vou já explicar, o grande problema deste Cruzeiro é que Tiago Neves, quando dá largura, a Arrascaeta vem buscar jogo. E reparem que quando joga Rafael Sobis, o que acontece? Não fica fixo, não prende os zagueiros da equipa do adversário, e vejo muitas vezes Rafael Sobis aqui no corredor central também à procura de passe, e cria-se aqui no miolo muitos homens do Cruzeiro que depois qualquer passe errado vai criar grandes problemas na transição defensiva, que eu vou já explicar o que é a transição defensiva. E quando a bola está neste lado, o que acontece? Este lateral, vamos imaginar o Ezequiel, continua aberto, algo negativo, porque se o Cruzeiro perde aqui a bola, há um grande buraco deste lado. Porquê? Porque a bola está do lado esquerdo, o central flat tem a Arrascaeta, tem o volante
neste caso vamos imaginar Hudson, que joga volante do lado esquerdo. Henrique bascula, este central, o central do lado contrário, bascula, e se o lateral ficar aberto, vai criar aqui um grande espaço para ser explorado pela equipa do adversário. Mas continuando com as rotinas ofensivas, o que é que acontece? Acontece que se Rafael Sobis descer no terreno, ficar na linha de Arrascaeta, do lado contrário Rafinha, também para fugir ao fora de jogo, vai descer as suas linhas. Referências na área, 0. Quando jogamos com Rafael Sobis, a referência na área é 0. E depois há os grandes desequilíbrios nos corredores laterais, e muitas vezes acontece que quando o Tiago Neves recebe a bola, ou então quando o Tiago joga por dentro e sobe Diogo Barbosa, o que acontece? Num cruzamento de Diogo Barbosa, Tiago Neves está aqui, Arrascaeta corre em demasia para a entrada da área, e depois Rafael Sobis chega muito atrasado depois à zona de finalização e também vai tentar chegar à área, e o meia contrário vai aparecer na zona do segundo poste. Estas são as rotinas do Cruzeiro. E o que é que acontece depois? Vamos colocar outra vez aqui 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e a linha de 3 meias. O que é que acontece em muitas situações? Acontece que depois, quando Sobis vem para o lado esquerdo, Arrascaeta vai para o lugar de Rafael Sobis e Tiago Neves vem para o meio, uma troca de meias com o centroavante. Reparem que Sobis deu largura e Sobis aparece muito no corredor lateral, mas o jogador aqui tem que fazer a permuta de posicionamento, e então se Sobis vem para esta posição, Arrascaeta sobe no terreno e Tiago Neves faz a linha dos 3 meias. O que é que acontece? Eu já vos expliquei as rotinas ofensivas do Cruzeiro, ou seja, muita mobilidade, mas depois quando Sobis desce no terreno, o Cruzeiro vai perder homens de referência dentro da área. E o Cruzeiro, com esta grande mobilidade, está a perder-se. E em que sentido? O que é que acontece? Acontece na rotina do volante. Eu vou-vos explicar. Bola está no lado esquerdo. Diogo Barbosa tem bola. O meia do lado esquerdo vai dar largura. O meia do lado esquerdo, vamos imaginar que é Tiago Neves que está a jogar na esquerda, vai dar largura, e Mano Menezes quer que o volante desse lado construa e apareça em zonas para desequilíbrio. Reparem como Henrique do lado direito aparece muitas vezes no setor ofensivo, mas neste caso estou a dar o exemplo do lado esquerdo, que é exatamente igual ao lado direito. E quando o Diogo Barbosa tem bola e o meia do lado esquerdo dá largura, Hudson neste caso vai aparecer aqui também entre linhas, ou seja, entre a linha defensiva do adversário e a linha média. E Hudson, quando se aventura a subir as linhas, o que é que acontece? Acontece que Sobis está por vezes à entrada da área, Arrascaeta vê Hudson e então projeta-se também no ataque, e depois Rafinha do outro lado projeta-se também um pouco. O que é que acontece aqui? Acontece que se a bola estiver em Hudson, nesta envolvência do lado esquerdo, reparem na equipa do Cruzeiro. Mike ou Ezequiel continua aberto, e isto não pode acontecer. Henrique, o único volante atrás da linha da bola, e os 2 zagueiros. E aqui está o grande problema do Cruzeiro. Porque quando Hudson tem bola, ou um passe errado, ou um roubo de bola, o que é que acontece? O Cruzeiro atrás da linha de bola vai ter somente 3 jogadores. 2 zagueiros e o volante. Porquê? Porque Diogo Barbosa está no envolvimento da jogada. E muitas vezes acontece que quando perde bola, o adversário, ao esticar o jogo, vamos imaginar que estica o jogo entre linhas atrás de Henrique, vê-se os zagueiros a correr de costas para a baliza, Henrique atrás do portador da bola, e depois os laterais vão tentar fechar, mas por vezes é tarde. Esta linha de 3 mais o centroavante nunca mais recupera. Isto chama-se a transição defensiva, ou seja,
no momento em que o Hudson tem bola e perde, ou seja, o momento que perde a bola, quando o Cruzeiro perde a bola até recuperar, chama-se transição defensiva. E é isto que está a faltar à equipa de Mano Menezes. Reparem no segundo golo do Nacional no último jogo, em que Caicedo brinca aqui no centro do terreno, vai perder a bola e o que é que acontece? Há uma situação de 4 jogadores do Nacional para 4 jogadores. Reparem na repetição, há 4 jogadores do Nacional para 4 jogadores do Cruzeiro. A bola está neste lado, o que acontece? Há o lateral, o Mike, estava completamente subido, não tinha hipótese, estava subido, a bola vem para um jogador do Nacional, portador da bola, e é o volante, reparem, é o Léo sai na bola, Henrique vai também pressionar o portador da bola, reparem na repetição, 2 para 1, e o que é que o jogador do Nacional fez? Não ia para cima, cruzou, Caicedo, Diogo Barbosa fecha, e este jogador, acho que há um aqui ao primeiro poste, se não estou em erro, e este jogador vai aparecer nas costas de Caicedo, fazendo o golo. Caicedo muito mal posicionado. Mas para vos dizer que o Cruzeiro, no momento em que perde a bola, a transição defensiva é muito lenta e o adversário vai tirar partido disso. Ainda por cima, quando a equipa do Cruzeiro e de Mano Menezes tem esta perspectiva de que os laterais estão sempre a subir. E dando o exemplo do Atlético Mineiro, 2 golos do Atlético Mineiro, em que o treinador do Atlético conhecia muito bem o Cruzeiro e muitas vezes, quando o Diogo Barbosa subia, o que é que acontecia? A bola era metido nas costas do Diogo Barbosa, onde aparecia muitas vezes ou Robinho, Fred no meio, ou Fred à direita e Robinho no meio. Criavam sempre aqui um fosso devido às subidas dos laterais do Cruzeiro. Portanto, o Cruzeiro, na primeira fase, muito importante a função dos volantes, e depois numa segunda fase é onde o Cruzeiro se perde um pouco devido à mobilidade, extrema mobilidade, que depois vai perder o seu posicionamento, e a constante subida dos laterais. Sobem os 2 ao mesmo tempo e deveria, na minha opinião, Cruzeiro, 2 volantes, na minha opinião, e isto é a minha perspectiva, quando o Diogo Barbosa subir, o que acontece? O volante acompanha o lado esquerdo, Henrique no meio, e isto aqui tinha que haver uma basculação. Estes 3 defensivos, o lateral direito e os 2 zagueiros, tinham que fazer um equilíbrio. Diogo Barbosa subiu e a dupla de zagueiros tinha que fazer isto, o lateral contrário fechar dentro. Ou seja, Diogo Barbosa subiu, dupla de zagueiros, e o lateral contrário ao corredor da bola tem que fechar. Se subisse Mike ou Ezequiel pelo corredor, a dupla de zagueiros tinha que bascular, fechar, e este lateral Diogo Barbosa tinha que fazer o equilíbrio. E isto não acontece na equipa do Cruzeiro. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, falar sobre a forma de como as equipas de Mano Menezes jogam. Se calhar poderia falar muito mais sobre os comportamentos e princípios de jogo de Mano Menezes, mas o vídeo vai com 19 minutos, já vai longo, e as vossas dúvidas coloquem na caixa de comentários que eu respondo com grande vontade, porque estou aqui para falar sobre o nosso Cruzeiro. Portanto, aspectos em que Cruzeiro com bola por vezes consegue ser uma equipa muito bem organizada, mas o grande problema deste Cruzeiro está na transição defensiva devido ao posicionamento das suas peças. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo, um grande like para apoiar o canal Joga Simples, e da minha parte, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.